Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos vós. Hoje estamos em mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Evangélica Canaã. Vocês estão ouvindo agora às 8h30, ou ao meio-dia, ou mais tarde, ou à noite, seja qual for o horário, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos estudando a revista Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, com o tema As Causas da Desunião Devem Ser Eliminadas. Faremos uma breve oração para começar esse estudo em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado, graças te damos por mais esta oportunidade, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, faça, Senhor, com que esta palavra possa chegar melhor aos ouvidos dos Teus servos, das Tuas servas, Senhor, e falar aos seus corações. Tenha a liberdade de usarmos nesta manhã para a glória e para a honra do Teu santo nome, e que esta palavra produza o fruto para a qual ela foi enviada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O textuário dessa lição, querido, está no livro de Salmos, capítulo 133, versículo 1. Salmos 133, versículo 1, está escrito: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática desta lição: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Leitura bíblica em classe está em Neemias capítulo 5, versículo 1 e 6 a 12. Versículo 1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Versículo 6. Ouvindo eu, pois, o clamor e essas palavras, me enfadei. E considerei comigo mesmo, no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seus irmãos e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez vendereis vossos irmãos, ou vender-me-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deverias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhe hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite, que vós exigis deles. Então disseram, versículo 12, restituir-lhes-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Então os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Há um contexto aqui que Neemias, para entendermos o que era Neemias, eles tinham uma posição especial, de destaque, no reinado do imperador Artaxerxes. Ele era copeiro do rei, e como copeiro ele tinha uma grande responsabilidade e grande confiança, porque copeiro é aquele que prova os alimentos antes do rei, para que esse não seja envenenado. Daí, nós queremos e por isso ele tinha uma grande confiança do imperador. O imperador, vendo que Neemias estava muito entristecido, e Neemias queixou-se que a sua terra estava desolada, o imperador permitiu que Neemias fosse a Jerusalém a fim de reconstruir os seus muros. Durante a reconstrução dos muros, Neemias enfrentou o povo grande oposição dos samaritanos, como já vimos nas lições anteriores. Sanbalat, Tobias e Gesem. Não bastava a reconstrução dos muros da cidade,
não bastava. Era preciso também reconstruir os muros do coração do homem que havia sido derribado. O povo havia esquecido dos mandamentos do Senhor durante o cativeiro. Como vimos nas lições anteriores, para reconstruir os muros foi necessária muita união. Acredito que para tudo que intentarmos a fazer debaixo do céu, será necessário a união, dedicação e colaboração. Creio que Deus falará conosco hoje sobre a união. O objetivo geral dessa lição é destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Alguns sinônimos para a união que podemos destacar, segundo o dicionário, é harmonia, a unidade, encontro, ou seja, não podemos estar desencontrados, comunhão, deve haver paz, conciliação, concórdia, conjunção, ou seja, caminho adequado, convergência de ideias e confluência de pensamentos e adesão. Para que haja então um crescimento, deve haver tudo isso numa igreja e no meio dos irmãos. Continuando, nós tentaremos chegar hoje nos objetivos especiais desta lição. Primeiro dele, explicar que a união, caracterizada no período pós-exílio, serve de referência para a igreja hoje. Repito, a união que nós estudaremos sobre o ocorrido lá com Neemias, serve de inspiração para a igreja. Segundo, expor a injustiça social. A injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. A injustiça social sempre ameaça a união, seja da família, seja da igreja, seja de um povo. Terceiro, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. A introdução desta lição começa assim. Veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Sabemos que quando tem diferentes classes sociais, diferentes posses, diferentes níveis de conhecimento e de capacitação por conhecimento de profissão, há divergências, há separação por conta disso. Primeiro tópico dessa lição. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. O primeiro subtópico está: qual era a base desta união? Todos eram o mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado, o culto a Deus restaurado conforme o rito da lei. Todos haviam experimentado o despertamento que havia iniciado pelo rei Ciro, porque Deus havia levantado um homem para reconstruir e despertar um povo porque estava no cativeiro. Deus tinha planejado já, de antemão, que libertaria aquele povo do cativeiro e preparado o coração deste povo para que eles se unissem no posterior. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Esta união entre os judeus simbolizava a união que deve haver na igreja de Cristo. Veja, a igreja deve ter a união com todos aqueles atributos que nós lemos aqui, a união. Gálatas capítulo 6, versículo 16 está escrito: e todos quantos andarem, ou seja, todos quantos vivem conforme a regra da palavra de Deus, ou seja, da regra da cruz, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel, ou seja, sobre a igreja, sobre os cristãos. Paz e misericórdia há sobre todos aqueles que andarem conforme a regra de Cristo. Também na igreja há muitas coisas unificantes, ou seja, coisas que nos trazem união. Todos experimentaram um novo nascimento. Todos que estão na igreja
supomos que experimentaram uma vida nova. E por conseguinte, todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por Ele, Jesus Cristo. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Então Cristo derrubou todas as muralhas que havia outrora. Agora, é exemplo de Neemias, que tipificava um Cristo no passado, que derrubou, que construiu os muros da cidade e construiu os muros no coração daquele povo, reconstruiu o ânimo e criou a união. Jesus hoje quer derrubar a separação que há entre o Deus, entre o homem e Deus e entre os irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 12 a 19, Paulo nos escreve que naquele tempo estáveis sem Cristo, está falando dos gentios, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando as paredes de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Ou seja, tanto a gentios que estavam longe quanto aos judeus que estavam perto, foi trazido o evangelho. No versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então esta união, queridos, foi proporcionada por Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Então Jesus quebrou tudo aquilo que havia de separação entre os gentios e entre os judeus. E também agora Jesus quer quebrar toda a desunião que há no meio da sua igreja. Esta união não se baseia em nacionalidade, em nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. Gálatas 3, versículo 28, Paulo também nos diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Para Jesus não há diferença de credo, raça, cor ou posição social. Todos somos um perante Cristo. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Atos 4:32 está escrito: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Ou seja, a união trazia tanta união na igreja primitiva que eles tinham consciência de que tudo era deles, porque somos filhos de um único Pai e irmãos. Havia comunhão e distribuição de todos os bens de uma maneira amorosa, como devia haver desde o princípio, quando a criação do homem, Deus criou a sua imagem e semelhança, para que nada faltasse. Deus colocou todas as coisas na terra
para que nada faltasse ao ser humano. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude e então ela se torna uma antessala do céu. Quando a igreja então está plena do Espírito Santo, a igreja se torna uma antessala do reino dos céus. Ou seja, a graça e a presença de Deus estará conosco na terra e as bênçãos serão derramadas nos céus em nossas vidas. Consideremos algumas questões, algumas bênçãos, queridos, que decorrentes desta união. Primeiro está na parte A. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé. São alvos de críticas e de isolamento. Há muitos crentes que são alvos de críticas e isolamento, sim. Seja no trabalho, seja na escola, seja na família. Nós sabemos que o inimigo ele está sempre ao derredor, tentando nos atingir. Que riqueza, então, é chegar na igreja e encontrar aquele ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Maravilhoso, né? Ouçamos o que diz o salmista no Salmo 183, novamente, versículo 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. No subitem B, na igreja, levamos as cargas uns dos outros. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, e diz, levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui Paulo se refere às cargas que são muito pesadas para as pessoas carregarem sozinhas. Porque também diz que existem cargas no versículo 5, diz que há cargas que cada um tem que levar sozinho. Ou seja, tem cargas que cruz que a gente não pode jogar fora. Cada um tem que levar sua carga sozinho, mas aquelas cargas que são muito pesadas, aí sim, a igreja tem que ajudar a carregar. Que bênção, então, na hora do aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração a cada um desses irmãos que precisam, né? Oração e comunhão e amor. Quando estamos passando por dificuldades, nada melhor do que saber que as pessoas oram e estão ali para nos apoiar. Subitem C. A união nos faz forte. Uma ovelha sozinha, queridos, ela é facilmente arrebatada, mas quando ela está no rebanho, ela é protegida pela comunhão e pela força do rebanho. Por exemplo, se eu pegar uma folha de papel, uma sulfite única, sozinha, eu consigo rasgar com facilidade. Mas se eu pegar lá 500 folhas, uma resma de papel, eu não tenho força, e acho que quase muita gente não vai ter força para rasgar. Ou seja, a união faz a força. A sinergia da união das folhas, assim como a sinergia da união dos irmãos, trará a resistência e a força. Uma pedra sozinha também, ela pode ser levada para onde quiser e ser jogada onde quer. Porém, se ela estiver edificada dentro do muro, é mais difícil de tirá-la de lá, conforme está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Uma pedra sozinha é fácil de se remover, mas ela é edificada, aí sim, é muito difícil. Então, nós somos verdadeiras pedras de Cristo, edificada na igreja. Nós jamais seremos destruídos ou removidos pelo inimigo. Subitem D. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Repito, uma igreja que vive em união deve ter um testemunho maravilhoso. Jesus disse que, através desta união, o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. João 17, versículo 21 e 23 está escrito: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade.
e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. É impossível que o mundo não reconheça quando ele olha para a igreja e vê que a igreja se ama. Como está ainda em João 13, versículo 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o testemunho para o mundo será o amor. Assim como o Pai, e o Filho e o Espírito Santo é um. Nós, em amor, seremos um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através de Jesus. Subitem 3. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Esta união é também o segredo da vitória da igreja. Se houver união na igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque a união trará sinergia e força, e a igreja não poderá ser parada. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote Jesus Cristo e os crentes vivem em união. É uma relação ao texto que nós lemos no Salmo 133, versículo 1 e 2, que diz: com bom e com suave, que é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse monte Hermon, querido, era um monte que passava, ele tinha uma cobertura de gelo, a parte branca, do meio para cima. Então, durante a noite, havia um descongelamento e descia o orvalho que regava a terra aos seus pés do monte. E os montes mais baixos da cadeia de Sião era proporcionado ali uma fertilidade contínua, ou seja, a união vai nos trazer a fertilidade e vida com abundância. Jesus disse lá em João 17, 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. O autor de Eclesiastes já dizia, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, Eclesiastes 4, 12. Aqui foi escrito para o relacionamento do casamento, porque se um sozinho é difícil resistir, mas os dois, aí sim tem mais resistência e força. Mas agora imagina um cordão com 3 dobras, com 2 já fica resistente, com 3 dobras então, mais forte ainda. Ou seja, Cristo na união da família, do pai e da mãe, Cristo no meio, a família ficará forte. A família ficando forte, a união na família, e a família estando resistente, a igreja será forte. A família é uma base de uma igreja. E a união é a base da sociedade. O amor traz esta união. O amor em Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Que texto maravilhoso, né? A síntese desse tópico, o mistério da igreja em Cristo, formada pela união entre judeus e gentios, estiver oculto desde a eternidade, mas foi revelada em Cristo Jesus, que a união nos fortalece e nos capacita. Segundo tópico desta lição, a união entre os judeus estava ameaçada. Primeiro, qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Há de entender como, por quê, né? Passaram muito tempo escravos, seus bens foram destruídos, perdidos. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Naquela época,
Nós achamos que os impostos são abusivos hoje, naquela época o imposto era muito abusivo. O governo arrecadava ali de quem tinha e de quem não tinha. Hoje o imposto é pago para quem tem. É imposto sobre a renda. Naquela época era imposto sobre a propriedade, sobre pessoas, né? Tomava emprestado então dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos. Aquela usura refere-se a juros altos, até mesmo com usura, como diz a palavra, juros excessivos. Quando os mais pobres, né, não conseguiam pagar porque haviam emprestado os ricos, esses irmãos ricos executavam a dívida, tomando as suas casas, as terras e até mesmo os filhos e as suas filhas desses devedores, conforme já vemos em Neemias 5, de 1 a 5. É triste ver isso, né, irmãos? Isto foi causa do grande clamor entre os judeus. Este assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado, ficou muito aborrecido. Como explicar esta grande injustiça que havia lá? Bom, em primeiro lugar, uma expressão de falta de amor dos mais ricos para os mais pobres justificaria isso. A falta de amor traz tristeza. Desta forma, os mais ricos pecavam contra os seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superior a si mesmo, em Filipenses 2, 3. E que devemos suportar uns aos outros em amor, Efésios 4, 2. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros altíssimos, ou seja, usura, que era coisa proibida na lei, Levíticos 22 e Êxodo 22. O assunto era tão sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Se eu não posso amar, né, que está em 1 Coríntios 8, 12, se eu não posso amar aquele que eu vejo, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? A atitude dos ricos era uma expressão da dureza do coração deles contra os seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Parece que a história se repete, né? Lá no passado e aqui no presente hoje. Hoje, nunca tão poucos estiveram tão ricos e nunca tantos estão tão pobres. Ainda mais agora nessa pandemia, né? Que muitos perderam emprego, muitos, como se nós estivéssemos voltando agora da pandemia, voltando numa situação que muitos estão necessitados. Há de haver uma união da igreja, uma união do povo de Deus, para que não falte nada aos mais pobres e que os ricos, tendo em suficiência para si, possam ajudar os mais pobres. A atitude dos ricos era uma expressão da dureza, como nós vimos. Não lhes importava o choro dos seus irmãos, como nós lemos. Eles estavam pensando no seu dinheiro, na sua riqueza. Eclesiastes 7,7 nos esclarece: a opressão faz endoidecer até o sábio. Ou seja, quando tem muita opressão, o povo chora, o povo clama, o povo busca um alívio. Sintetizando esse segundo tópico, a injustiça social era uma expressão da falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Veja, a injustiça social era uma opressão pela falta de amor. Então hoje nós também vemos que há muita falta de amor. É o momento de nós lembrarmos que Jesus quebrou toda a desunião que havia entre nós e Deus, entre os judeus que tinham a promessa e entre os gentios que somos nós. Agora nós somos unidos em Cristo e deve haver uma união para que toda a injustiça social seja sanada, derribada e voltemos a estar unidos em Cristo Jesus, para que o nome do Senhor seja propagado através do amor que há em nós, pelo testemunho desse amor. Terceiro tópico, Neemias solucionou o problema. Neemias convocou então um grande ajuntamento, como nós já lemos, Neemias 5:8. Reuniu o povo e lembrou
a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os com a injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam do que responder. Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho. Ele se incluiu nessa proposta. Restituir-lhes hoje. Neemias incluiu-se nessa proposta, como nós vimos, né? Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Note bem, Neemias e seus auxiliares emprestaram ao povo a juro, não a juros excessivos, não com usura. Mesmo assim, Neemias estava disposto a não receber os juros do que esses empréstimos. No subtópico 3, está escrito: a proposta de Neemias foi acatada. Então, como Neemias trouxe a reconciliação, o povo precisa chamar a atenção de quando há coisa errada, de quando há desunião. Então, Neemias chamou a conciliação, e agora aqui, a proposta de Neemias foi acatada. Restituir-lhes íamos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Neemias 5,12. Neemias fez com que jurassem diante dos sacerdotes que assim fariam. Um ato simbólico de Neemias confirmou aquele juramento solene, como está em Neemias, capítulo 5, versículo 13. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus a todo o homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez conforme esta palavra. Então há de ter alguém que acate, alguém que chame para que haja união, para que haja uma conciliação entre a desunião. Síntese desta lição, desse tópico 3. A convocação de Neemias para a conciliação. Então, há de ter uma convocação para que seja reconciliado onde houver desunião. Quarto tópico desta lição. A paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve haver logo ser tratado com muita diligência. Ou seja, quando surgir um problema, ele tem que ser tratado imediatamente. Imaginemos que se nós rolarmos uma pequena bolinha de neve de um morro, e esta bolinha de neve bem pequena, e você no começo pegar ela, você vai extirpar esta bolinha de neve, porque ela é pequena. Mas se ela for rolando a morro abaixo e pegando mais neve, vai chegar um ponto que ela vai ficar tão grande, do tamanho de uma casa, que será impossível apararmos. Ou seja, qualquer problema, se for tratado no início, é mais fácil. Não que seja simples, mas é mais fácil do que deixar crescer o problema. Quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser contaminação grave. Ou seja, se o líder não atentar para o que está ocorrendo na sua igreja, no seu povo, há de ocorrer grandes problemas. Faz parte, então, da atribuição do ministro, de um pastor, manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Neemias foi, nesse sentido, um grande exemplo para que os que estão à frente da obra de Deus, reconstruindo os muros, trazendo união. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos hoje, isto é, Deus quer abençoar os seus servos e confirmar as obras das suas mãos, conforme está em Salmos 90, versículo 17. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Deus seja conosco, confirmando a cada obra
que Deus colocou nas mãos dos seus servos. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Esse é um subtópico deste tópico. Mateus 5:9 está escrito: bem-aventurados os pacificadores. Então, a desunião representa uma obra da carne, conforme está escrito em Gálatas 5:19 e 20. Lá tem todas as obras da carne, que são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, porfia, imolação, rixas, iras, pelejas, divisões, heresias. Tudo que traz desunião tem que ser tratado. Mas o que traz união é o fruto do Espírito, o amor, a unanimidade. A obra de Deus tem que ser movida pelo fruto do Espírito. Lá em Gálatas também, depois você lê. Estas coisas entristecem o Espírito Santo, a obra da carne, a desunião, conforme lemos em Efésios, conforme está em Efésios 4:30. A desunião destrói a comunhão e o amor entre irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Então a desunião vai destruir o amor. Como Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, andai em amor, como Cristo vos amou. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como Cristo vos amou. É os mandamentos. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João 4:21. Jesus ainda orou em João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo, ou deve ser o selo, da estabilidade espiritual e a paz na igreja, conforme está em João 17:4. Então, devemos cultivar. Ou seja, cultivar é você regar, proteger, adubar. Falamos de cultivar, estamos falando de uma agricultura. O agricultor ele não planta e abandona aquilo que ele plantou. Ele planta, ele cerca, ele olha todos os dias, ele cuida, ele cultiva, ele aduba, ele coloca vitaminas, ele tira pragas. Ou seja, poderão tentar chegar pragas em nosso relacionamento como igreja, como servos, mas temos que extirpar todas as ervas daninhas, todos os problemas no meio da igreja. Sintetizando esse tópico 4, a paz foi mantida por Neemias. A paz que foi mantida por Neemias enfrentou os problemas com humildade, imparcialidade e com sabedoria em Deus. Então, Neemias enfrentou o problema ali com muita humildade, com imparcialidade e com sabedoria em Deus. Há de haver imparcialidade para se chegarmos a um comum conciliação quando houver desunião. Então, nós vemos que Deus tem falado à sua igreja nos últimos tempos, pela sua palavra, a grande desunião entre o mundo, mas o mundo vai conhecer que nós somos servos, que nós somos filhos da salvação e através da união, Deus vai levantar um povo amoroso, unido. A causa da desunião precisa ser retirada. A falta de amor que pode haver no meio da igreja tem que ser retirada. Que Deus possa ter falado ao vosso coração, aonde houver desunião. Sabemos que esta pandemia tem trazido muito conflito, muito temor e muito medo no meio
no seio da igreja, porque estamos em casa temerosos. Mas creia, Jesus já supriu em amor em Cristo, assim como Cristo é um com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo são um, nós também sejamos um em Cristo, em amor. E neste momento que nós estamos em casa, nesta pandemia, próximo para retornar às atividades, ainda que a pandemia ainda existe, muitos estão pensando que já foi extirpado o vírus, mas ainda está por aí, queridos. Então proteja-se, guarde, ame, mantenha a união, a esperança, a fé. E acima de tudo, a união deve estar no coração da igreja, no meio da família. Devemos crer que Cristo já quebrou toda a desunião que havia. Temos que estar unidos numa só fé, num só pensamento, num só amor, num só objetivo. Que esta palavra possa falar melhor aos vossos corações em Cristo Jesus. Que a paz de Cristo possa ser sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus. Que Deus abençoe nossos pastores, pastor Rogério, pastor presidente da Igreja Canaã, pastor Anderson e suas famílias. Abençoe a cada membro da igreja e o povo de Deus que possa ser abençoado neste dia, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e os derrame sobre vós a sua paz e o seu amor, em nome de Jesus. Amém.